Você pode ser o melhor, mas se você estiver no lugar errado, você não terá valor. Olha só, eu tô aqui em São Paulo, tem algum tempo já, procurando pessoas para cortar meu cabelo. Eu fui num salão que eu paguei R$ 80. Sabe o que aconteceu? O cara cagou na minha cabeça. Nossa, eu tive que ficar aí uns 10, 15 dias com a cabeça careca até voltar no tamanho de novo, para mim em outro salão de novo. Aí eu fui procurar os melhores. Fui no lugar que eu achei um corte R$ 90. Pô, corte caro, né? O que aconteceu? O cara errou meu corte de novo. Aí, esses dias, eu tava descendo ali e uma barbeariazinha simples, rapaz. Sabe aquele lugar simples? Eu falei, eu vou parar aqui. Aí os meninos que trabalham comigo falaram, você vai parar aqui? Eu vou parar aqui. Aí eu desci do carro, falei pro cara como é que eu queria que ele cortasse meu cabelo. E o cara cortou meu cabelo e ele acertou meu cabelo. O cara ficou perfeito. Sabe quanto era o corte? R$ 30. Eu falei pra ele, falei, ó, você tem capacidade de cobrar R$ 90 de um corte, R$ 70, 80. Só que no lugar que você está aqui, você não consegue cobrar, porque o bairro é ruim, a estrutura é ruim, sabe? Muito simples. Eu falei, mas como assim? Eu falei, ó, um empresário grande, o que acontece? Se ele vem num lugar desse, não conecta, entendeu? Porque as pessoas que vêm aqui é outro público, a conversa é outra, não é nem por você, não é nem pelo ambiente, é pelas pessoas que frequentam o ambiente. Então o lugar que você está aqui, ele não é um lugar que você vai conseguir cobrar R$ 70, 80, R$ 90, porque o lugar é ruim, a estrutura é ruim, e pior ainda é o público, que é pior ainda. E aí ele ficou assim e tal. Falei, você é um cara que tem capacidade de cobrar muito caro, porque você acertou minha cabeça. Mas enquanto você estiver aqui, você é um diamante no meio da lama. É muito difícil falar isso, porque eu já fui o pedreiro que trabalhava lá no meio da obra, que andava com uma Saveiro ano 2000 e falava assim, tá tudo certo, eu vou prosperar com essa Saveiro. Prosperei, mas depois que eu comprei uma caminhonete mais nova, nossa, as vendas aconteceram mais rápido, as coisas aconteceram mais rápido. Ó, vou falar pra você, só tem dois tipos de pessoa, os que vão jogar e os que vão olhar quem tá jogando. Se você não entender isso, você vai sempre olhar quem tá jogando. Você vai ficar puto porque aquele cara começou depois de você, montou uma empresa, explodiu e você não explodiu. Você vai ficar puto porque o pedreiro começou depois de você, já tá morando bem, já tem tudo e você não tem. Sabe por quê? Porque você é um diamante que tá brilhando na lama, entendeu? Se você quiser alcançar os outros níveis, você vai ter que entender esse jogo. Ou você joga, ou fica olhando quem tá jogando. Você mudar para o melhor bairro da tua cidade, só de você falar onde você mora, as pessoas já vão te respeitar e as portas já vão abrir. Vou te falar isso aqui, que ninguém me contou não, hein? Olha o que aconteceu comigo. Essa BMW que vocês viram no vídeo aí, que eu dei pro meu gerente, o que acontece? Eu queria comprar uma BMW. Por quê? Porque ele usava o meu HB20 para ir nas fábricas. Aí, meu amigo falou para mim, ó, tem uma loja lá que tem uma filé. Ele já tinha ido nessa loja 2 vezes ver a caminhonete e não tinha fechado o negócio. Quando eu cheguei na loja, o cara falou assim, onde você mora? Que eu falei onde eu moro, condomínio. O cara falou assim, ó, tá aqui a chave da BMW, tá com meio tanque de combustível, pode dar um giro aí. Deu a chave, meu amigo ficou olhando. Nós entramos na BMW, fomos dar um rolezão assim, fomos almoçar e 3 horas depois nós voltou o carro depois do almoço. Aí eu olhei pro cara, falei, quanto que é? Ele falou tanto, falei, eu vou levar, faz a documentação. Vocês entenderam como é que é? Meu amigo ficou horrorizado. Por quê? Porque ele já tinha ido lá 2 vezes e os caras nunca tinham deixado ele fazer test drive nos carros. Entendeu? Só que ele chegou 2 vezes lá simples. Quando eu cheguei lá, eu cheguei bem ajeitado. Quando você começar a prosperar, o lugar que você morar, ele abre portas. Você acredita nisso? Quando você falar o nome do condomínio, rapaz, tô falando pra vocês. Quando você comprar um carro de alto padrão, que você lacrar esse filme no carro inteiro, os caras têm medo de mexer com você na rua. Infelizmente, eu não acho isso certo. Não acho que devia ser assim. Mas nesse mundo aqui, você tem duas opções. Ou você aprende a jogar, ou você fica olhando quem tá jogando. Entendeu? Não acho isso certo. De forma nenhuma, acho isso cúmulo do absurdo. Mas é assim que funciona. O lugar que você mora faz os outros tremer, depende do lugar que você chega. Tremer, entendeu? Não sei porquê. O carro que você anda faz a pessoa te respeitar. Se tiver com carro aí, ó, nave, vidro lacrado, é muito difícil alguém mexer com você na rua. Por quê? Porque a pessoa tem medo. É assim que funciona. Rico não casa com comunhão de bens. Ué,
Não casa. Como Se a assim? mulher estiver achando aí que vai casar com o cara em comunhão de bens, parará... Duas coisas. Primeiro motivo que ele não casa em comunhão de bens. Primeiro motivo é que se ele acha que a mulher é pilantra, você entendeu? Mas mesmo ele estando com ela, ele pode achar? Pode. Tem muito cara que namora há 5 anos e não casa. E não deixa nem a mulher ir ficar muito tempo em casa. Já é assim, já é acertado. O primeiro motivo é medo e, ao mesmo tempo, receio. O segundo motivo também é mais louco que o primeiro. Por quê? É proteção, cara. No Brasil que a gente vive hoje, cara, você não é. Você está. Você pode ter uma empresa hoje bombando, vendendo, rolando. De repente muda uma norma da lei e você leva uma lapada do governo que você pode quebrar. Eu já vi casos, por exemplo, o cara tinha uma empresa gigante de aqueles negócios de extintor de incêndio. Sei. De carro. A lei mudou para aquele extintor ABC. Você lembra disso? Sim, eu lembro. O cara foi lá e investiu tudo que ele tinha para cumprir as novas normas. Aí o governo foi lá e depois teve aquele problema, Cortou. retirou, não Sim, foi? sim, não sim. retirou os ABC? Foi. E aí, inclusive, nos carros não era nem mais obrigatório, né? Sim, sim. O que o cara fez com o investimento que ele fez inteiro? Quebrou. Não quebrou? Quebrou. Só que o problema não é ele quebrar. É que se o cara quebra e ele é casado no regime de comunhão de bens, a mulher quebra junto. Se ele tá devendo, a mulher deve junto, porque é no bom e no ruim, é tudo em conjunto, não é isso? Exatamente. O rico que é rico, o que ele faz? Ele protege, ele coloca a mulher com regime de separação de bens, cria lá para ela uma conta bancária, cria uma aplicação, pode ser criar até um CNPJ, porque se por um acaso ele quebrar, não afeta não ela. afeta ela, entendeu? E Entendi. muitas das vezes tem muito cara que era muito rico, quebrou e graças à mulher, cara, conseguiu se levantar. Então o rico, ele nunca vai casar em comunhão parcial de bens. Ele vai casar no regime de separação de bens. E aí, se a mulher for parceira, com o passar do tempo ele vai alimentando aquela conta bancária, ele vai ajustando ali. E se ele tiver algum problema, ela tá protegida, cara. Então é por proteção e por medo. É doideira, né, velho? É mesmo. E a gente que é... E além de tudo, ele corre o risco ainda da mulher também pode sumir com o dinheiro dele também, né? Existem, mas assim... Mas aí é risco também, né? Tudo é arriscado, né? Sabe aquele cara que é curioso, tal? E aí, mano, como é que tá o teu negócio? Meu amigo, tá feia a coisa, hein, cara? Rapaz, mesmo que você pode tá bem, cara, você pode tá voando. Tá difícil, cara, tá tal. Por quê? O curioso, ele vem ali com inveja e querendo informação do seu negócio. Então, para esse cara, você vai ter uma postura. Muitas das vezes, você vai ter que mentir. Eu já vi vários empresários de alto nível mentindo sobre o seu negócio. O cara tá bombando, cara, não cabe mercadoria no estoque, o cara fala, rapaz, tá difícil, cara, tá parado, puta, esse governo aí. Então, você tem que adotar uma postura, você que é empresário, de falar com cada bolha de uma maneira para você ser beneficiado da sua maneira. Isso não é jogar sujo, isso é entender como esse jogo funciona. Se quer ser de alto nível, você tem que andar e compreender como é que as pessoas de alto nível elas trabalham em cima das bolhas. Então, tá numa reunião de negócio, com o cara que é teu fornecedor, com outro cara ali que trabalha no mesmo setor, que vocês estão ali entrosados. Como é que tá o negócio? Pode tá ruim, cara. Fala que tá tranquilo, tá normal, tá maleável. Entrou um cara desconhecido, olho grande, um cara ali que só quer saber e tal. Mente, não fala a verdade, não. Porque às vezes você fala assim, pô, vendi 100 mil ontem, tô arregaçando. O que acontece no dia seguinte? Pode cair a tua venda, pode acontecer um problema inesperado, porque isso é energia quântica, cara. Infelizmente as pessoas tendem a não acreditar, mas isso é real. Eu já passei por isso. Eu falar uma coisa, no dia seguinte eu levar um baita de um problema. E aí, quando eu entro nas rodas das pessoas de alto nível, você começa a entender essas rodas, você entende que funciona dessa maneira. Essa é uma das regras mais importantes que eu uso e aplico e ensino para todo mundo que faz parte dos meus grupos, das minhas plataformas, das minhas paradas, que fazem realmente os caras se desenvolver, entendeu? Você tem que ser você é vendedor, o cliente é palmeirense, você é palmeirense, cara. Ah, o cliente é flamenguista, você se tornou flamenguista, o que você quer é levar o pão para sua família. Então, você tem que ser para cada pessoa de uma maneira. Ponto. Pobre que quer ficar rico e prosperar, só existe uma maneira. E até hoje ninguém me provou que existe outra. Compra e venda. Ah, Samuel, mas eu conheço um cara que ficou rico na renda passiva. Ah, me mostra esse cara. Ah, o Barsi ficou rico na renda passiva. Você já viu os vídeos do Barsi a fundo para você entender o que ele faz? Ele compra e vende ações. E algumas outras ele tem paradas ações. O que fez ele prosperar demais, se você for ler a história, é compra e venda das ações, não é isso? Sim. É a renda variável que fez o boom, não é isso? Então, todo cara que prosperou tem um ponto em comum. Ele ganha muito e gasta muito pouco. E ele investe
Comprou e vendeu. Entendeu como é que é? Eu conheço um cara que ficou rico com casa de aluguel. Meu amigo, ninguém que eu conheço ficou rico com casa de aluguel. O cara tinha uma empresa que fazia muito dinheiro, tinha alguma coisa que dava muito, ou recebeu uma herança, fez um monte de casa de aluguel. E pode ser que chega num momento que um monte de casa de aluguel ele consegue comprar outra. Mas hoje, você que é pobre, você vai trabalhar na tua vida aí 10 anos para fazer uma casa. Quando você alugar aquela casa, o dinheiro do aluguel daquela casa, você vai demorar mais Não vai dar pra comprar monte de outra. ano. Até você for comprar outra casa com o dinheiro daquela casa, meu amigo, você já tá no final da sua vida. Você entendeu? Renda passiva, não é isso? A única renda que pode fazer o cara sair do ponto A pro ponto B, compra e venda. Rapaz, eu conheço gente que começou vendendo móveis usados. O cara comprava fogão, geladeira, um trem aqui, outro trem ali, comprava por 100, 150, cobrava entrega e vai, vem, vai. Hoje tem 10 lojas de móveis. O cara vende móveis, começou com móveis usados, comprando e vendendo, porque tudo é igual. Então, muita gente que quer prosperar tá infelizmente no conteúdo errado. Isso aqui não é para bater em você. Só que a gente sabe essa caminhada. E a gente sabe o quanto que os caras ficam mentindo aí. Você vai ganhar dinheiro enquanto você dorme. Vai ganhar. Mas eu não conheço ninguém que ficou rico colocando R$1.000 e recebendo 10. Agora eu conheço muita gente que começou colocando 1.000, transformando em 1.300. 1.300 transformando em 1.600. Porque é a multiplicação. Quando você aprender a fazer 100 virar 200 num mês, aí eu vou falar pra você que você começou a prosperar. Se você não aprender isso... Pode fazer 1.000, virar 2.000 e assim vai. E sucessivamente. A regra é essa. Minha primeira faxineira, hoje ela é minha gerente do meu financeiro, que cuida todas as unidades da minha empresa. Que isso, mas como assim? De faxineira ela virou financeira? Ué, tem uma história por trás, né? Ó, conta aí que a gente quer saber. Vamos lá, pessoal. A empresa, né? O grupo de compras em São Paulo, a gente começou pequeno, então a equipe era pequena. E aí foi melhorando, foi alavancando. Quem fazia o financeiro era eu. Eu contratei uma menina para fazer a limpeza, fazer o café, organizar ali e tal. E aí, essa menina, ela chegava cedo para trabalhar, e todo dia ela chegava, tipo assim, meia hora antes de todo mundo. E ela era tão trabalhadeira, sabe? 2h30 da tarde, o serviço dela já tava pronto. E aí, o que você faz depois das 2h30, né? Depois e ela dos 20 dias saía ela trabalhando. Aí ela saía que horas? O horário dela saía era 4h30 da tarde. Tá. Samuel, depois das 2h30 eu fico aqui. Então, eu falei, se eu arrumar um computador aqui, você não faz suas anotações para mim? Aí faço. E aí ela começou a me ajudar. Chegava de 2h30 até 4h30 ela começou a te ajudar. Chegava a mercadoria, eu falava, nota pra mim, eu ponho no estoque, ela ali, porretada. Chegava cedo, faxina. Uma menina que trabalhava com a gente no setor de empacotamento, chegou e falou pra ela que você tá fazendo a dupla função. Se ele te mandar embora, isso aí dá uma indenização milionária. Que isso, falou, cara. Já tinha uns 3 meses que ela tava nesse batidão. Né? Tinha dia que ela chegava 1 hora mais cedo pra acabar o serviço dela. Só pra ela da tarde pra ficar ali comigo. Então ela gostou, ela tava gostando. E aí o que acontece? Aí a menina falou pra ela, né? Aí eu falei, rapaz, em vez de ela fazer alguma coisa, ela veio e falou pra mim, falou, Samuel, a menina ali tem que tomar cuidado. Eu falei, por quê? Porque ela falou, porque eu tô fazendo aqui a dupla função, e eu falei pra ela que eu faço porque eu quero. Cara, como é nossa isso mesmo. Senhora. Então, Samuel, eu vou te falar uma ideia aqui, coloca as câmeras aqui, com voz, pra você ficar escutando o que eles falam aqui. Porque você não tá aqui, eles falam isso aí de você. Aí eu falei, pô, velho. Aí eu comecei, né, ver aquilo ali, e vi que ela tava trabalhando direitinho. Mas aí, você não achou que ela tava fazendo isso daí pra crescer, assim? Falou, cara, não tinha intenção, cara. Eu falava assim, ó, vou te pagar X a mais. Não, é só o meu salário, eu tô trabalhando só o meu horário. Cara, não tinha. E aí eu comecei a colocar dinheiro na conta, colocar dinheiro a mais. O que ela fazia? Samuel, tem X a mais na conta aqui. Eu não tô encontrando isso aqui. Olha, cara. Cara, tem coisas que você não consegue comprar. Chama caráter. Depois de 5 meses ali naquele batidão, eu contratei uma menina pra fazer a limpeza. Foi pela parte de agora, você vai fazer o financeiro comigo. E hoje, ela é a pessoa que recebe todas as contas da empresa e que paga todas as contas. Nada passa lá sem passar por ela. Inclusive, esse dia ela já me deu uma chamada. Esses gastos aqui. Mexe, então, não precisa, cara, você querer pular na frente de ninguém. Não precisa ser. Se você trabalhar direito e for correto, quem tá do outro lado tá vendo isso. E ela é formada em alguma coisa ou não? Bosta nenhuma. Tem a 9ª série. Olha só. Mas o chat GPT, inteligência artificial, matemática, ela que faz. E o dia a dia. E ela a pessoa faz pagamento, também. ela paga metabônus, ela paga funcionário, ela paga mercadoria, ela confere. Ela é tudo. Ela cuida das 6 empresas. Cara, eu não vou te falar quanto gira, porque eu não gosto de falar em valor. Mas você não tem noção. E o salário dela é igual da faxineira ou não? Não, ela ganha, tipo assim, umas 20 vezes mais que uma faxineira hoje, né? Mas por quê? Não, porque se o financeiro não ganhar bem, cara, ele vai te roubar, mano. Um salário que você tem que ter maior na empresa é do financeiro. O financeiro ele tem que escolher, pô, será que eu roubo essa empresa? Pô, mas se eu roubar, velho, pode ser que eu perca esse salário monstro aqui. Tem que valer muito a pena, entendeu? O cara tá quebrando o negócio dele, a empresa, ele não pode falar pra ninguém, ele tem que segurar quieto. A gente, quando tá começando a vida, eu vim de periferia, eu não tinha noção disso. Todas as vezes que eu quebrei, cara, foi muito difícil eu recomeçar, porque eu falava demais. Eu falava que tava quebrado. Ninguém quer andar com quem tá quebrado, ninguém dá crédito pra quem tá quebrado. Na realidade, as pessoas começam a te evitar. Então, quando eu tava quebrado, que eu fui correr atrás de comprar os produtos para trabalhar que eu precisava,
Eu cheguei na loja, o cara sabia que eu tava quebrado. Mesmo querendo comprar à vista, o cara não quis me vender. Ué, por que que não quis te Porque ele vender? tinha um combinado com o meu ex-patrão, e aí o meu ex-patrão falou, não vende pra esse cara, se ele comprar esse material e der errado, o pessoal lá vai atrás de você. Você entendeu? O cara já te queimou antes de você Me comprar. queimou, e esses dias eu fui numa reunião de negócio, e a gente tem o grupo da 25 de março, né, no WhatsApp. Lá, como é que funciona a 25 de março? A galera que compra muito produto, às vezes compra no boleto, né, e tal. Então eles têm um grupo interno para perguntar se aquele cara é ponta firme. Então manda no grupo, galera, alguém já negociou com esse cara? Esse cara paga, não paga? E tinha um cara lá que tava queimado, ele tava devendo todo mundo, tava devendo mais de 15 pessoas no grupo. E eu cheguei numa reunião de negócio, sentei na reunião, eu já sabia que o cara tava quebrado. E o cara conversando ali e tal, aquela reunião acontecendo. O cara não falou um A sobre o problema financeiro que ele tinha. No final da reunião, o cara que estava de frente comigo liberou um crédito para ele de 700 mil reais. Conversando ali, não, vou te liberar 700 mil, pode pegar lá. E o cara saiu, teve um negócio bem sucedido. Mesmo ele Dos 700 errado, mil, ele mesmo foi ele lá e fez. devendo. Dos 700 mil, ele foi Não, lá e fez um eu, milhão, eu um não milhão sei e a pouco. continuação da história, porque eu não vi mais. E o cara que emprestou dinheiro para ele, eu não conhecia. Para mim dar um toque, falar, ó, e tal. Não ia falar, né? Sim. Eu tava numa reunião, eu vi aquilo acontecendo, e eu sabia que o cara tava devendo um monte de gente. Só que o que eu observei? Que ele tava devendo todo mundo no grupo, mas naquela reunião que a gente tava, ninguém sabia que ele tava devendo, só eu. E eu não tinha contato com o cara que tava fazendo negócio com ele, porque um amigo meu me chamou pra nós ir almoçar. E por um acaso encontrou essa galera lá, sentamos junto para conversar, prosear, e saiu essa intermediação de negócio. Não, vou te liberar lá, pai e tal, pega lá. E aí, o que eu entendi? Que quando você tá quebrado, se você não fala para ninguém, ninguém sabe, pode ser que alguém te libere um crédito. Se você fala, você acha que o cara ia liberar um crédito de 700 mil reais pra ele se soubesse que ele tava quebrado? Não. Então, o cara que tá quebrado, meu amigo, você tá quebrado, engole o choro, engole assim, fala para ninguém, mantém a pose, entendeu? Vai trabalhar, vai correr atrás, que se você fizer tudo direitinho, eu já quebrei 3 vezes. Deus pode te abençoar, que você vai conseguir se levantar, pagar suas contas. Agora, se você for boca aberta, acabou, meu amigo. Todo mundo corre de quem tá quebrando, quem quer fazer negócio, quem tá quebrado, meu amigo. Ninguém quer chegar perto de você. O povo tem medo de azarado. Você é azarado, sai de perto. É assim, essa é a realidade. O povo acha que na vida real isso não acontece. Rapaz, a vida real não é chocolate, não é marmelo, não. É um olhando com medo do outro. Essa é a realidade. Se for bonzinho demais, vão sacanear você. E não significa que você sendo bonzinho, que quando você precisar, alguém vai te ajudar. Quando eu era mais novo, eu comecei minha primeira casa num bairrozinho de periferia, sabe? Passado o tempo, um cara comprou um terreno do lado. E aí chegou em mim e falou assim pra mim, meu amigo, você me arruma a energia? Você me arruma a água pra me fazer minha casa? Que eu tô começando agora, tal. E aí eu já tinha minha casinha, já a primeira etapa feita, já tinha um muro, e na minha casa a água era de poço, sabe? E eu falei pro cara, não, meu amigo, aqui é na hora. Você vai começar a sua casa? Vou. E esse cara começou uma casona grande. O que acontece? Às vezes, como era um bairro de periferia, as pessoas iam lá tentar roubar a obra do cara. Os ladrões passavam lá para roubar cimento, roubar madeira, roubar tijolo. Rapaz, umas 3 vezes eu saí de madrugada, eu levantei à noite e fui lá socorrer para não deixar roubar a obra do meu vizinho. Só que esse cara não construiu essa casa em 6 meses, ele demorou 5 anos. Ele só construiu essa casa no final de semana, sábado e domingo. Chegou num ponto dele me pedir água e luz, que eu falei, cara, eu vou dar a minha chave da minha casa para você. E aí você entra aqui dentro, você usa a água, usa a luz, faz o que você precisar. A chave é contigo. E esse cara me incomodou a minha vida por 5 anos. Durante 5 anos, o pedreiro chegava lá em casa cedo, fazendo barulho, 6 horas da manhã, e mexendo com um poço. Sábado, domingo, é o dia que você tira para descansar, né? E eu aguentando, né? Durante 5 anos, eu evitei da obra desse cara ser roubada. Passou um bom tempo depois, eu já estava melhor de situação. Um dia teve uma ventania, derrubou uma árvore, cara, num fio da internet da minha casa. Aí eu saí para fora, sem internet, né? E eu usava, na época, as redes sociais para pegar serviço de piscina, eu já trabalhava com piscina. E eu vi o meu vizinho lá, eu nunca tinha pedido nada para ele em 5 anos, ele já morava lá. Falei, ô vizinho, você tá bom? Cara, derrubou o Wi-Fi aí da minha casa, porque derrubou o fio, e da sua casa tá funcionando certinho. Você não me arruma a senha do seu Wi-Fi não, cara? Tem que olhar meus anúncios aí, tem que responder os clientes. Ele olhou para mim assim, ó, falou assim, ô Samuel, Wi-Fi, cara, é uma coisa muito pessoal. Dá pra te arrumar, não. Ó, 5 anos depois de eu ajudar o cara, ele me falou isso. 5 anos depois, deu várias vezes se intrometer com ladrão, mexer com bandido pra não roubar a casa do cara, eu proteger o patrimônio dele, ele me falou isso. Aí eu engoli aquilo a seco, sabe?
Fiquei meio sem graça na época, meio triste, mas aprendi com aquilo, sabe? Eu aprendi. Na sequência eu mudei dessa casa, mas eu aprendi. E o que eu quero dizer pra você nesse vídeo aqui? Não tenha o seu coração fechado, não seja uma pessoa maldosa, mas entenda que pode ser que você faça muito por algumas pessoas, que lá no final elas simplesmente vão virar as costas pra você e você vai ficar muito triste, muito chateado. Mas isso não é uma coisa pra você ficar chateado, isso é uma coisa pra você entender como funcionam as pessoas. E nunca fazer pelas pessoas o que elas não fariam por você. Faça somente o que está no seu alcance, não o que está aquém do seu alcance. Por exemplo, hoje, se eu mudar em qualquer lugar, estiver construindo, e o vizinho pedir minha chave da minha casa para ficar me enchendo o saco sábado, domingo, não está no meu alcance. Não está. Então você que está me acompanhando aqui, aprenda a faça pelas pessoas somente o que está no seu alcance, não o que está fora. O rico tem uma capacidade de programar a mente dele muito rápido, você não tem noção. Eu, quando era muito pobre, eu não entendia qual que era a principal diferença de mim, que era um reles mortal muito pobre, para um rico. Por quê? Porque o rico, ele programa as coisas na mente dele e o pobre, às vezes, não tem essa capacidade. Eu já cansei de explicar várias vezes, você já deve ter participado de podcasts assim, que a gente fala sobre dor e prazer, não é isso? Exatamente. O ser humano é movido por dor ou Prazer. prazer, né? O que acontece? Um rico, se ele tem uma frustração, o que ele faz? Ele se frustra, só que depois ele já começa a abandonar aquela frustração e mandar comando pra mente dele, ó, sai fora, entendeu? Um pobre, quando ele se frustra, ele cria uma crença limitante. E isso é o que impede um monte de gente de prosperar. Crença limitante. Você sabe o que é crença limitante? Aquilo ali fica na cabeça dele ali, ele fica relembrando isso daí? Seria isso ou não? Não é o relembrando. A crença limitante é o seguinte. Vamos lá na nossa empresa, um monte de funcionário lá, né? E a gente faz o quê? Fala pra molecada, cara, vai pra cima, tira habilitação, vamos prosperar, vamos crescer. Uma funcionária minha lá, entre vários que a gente tem, tentou tirar a CNH, reprovou a primeira vez. Pô, beleza, né? Reprovou normal, né? Faz parte, né? Foi Tá lá ali. de novo, reprovou a segunda vez. Ruim, né? Quando foi a terceira vez que ela reprovou, eu cheguei na empresa, ela tava chorando. Chorando. Eu não vou fazer mais, eu desisto. E qual que é o problema? Quando a pessoa chora e ela começa a proclamar palavras limitantes, eu não vou conseguir passar na habilitação, eu desisto. O que ela tá fazendo? Ela tá mandando um Ela comando tá pra dando cabeça dela que pro não vai dar cérebro certo. que não vai dar certo. E aí qual que é o problema? Toda vez que essa pessoa se depara com um problema daquele tipo, o cérebro começa a sabotar a pessoa. Eu não dou conta, entendeu? Internamente. Entendi. Você entendeu que doidura? Então as pessoas elas vão se programando negativamente e com limitações. Já o cara que é rico, ele não se limita, ele não se programa. Eu te falo isso porque depois que comecei a andar com esse tipo de pessoas, comecei a entender o rolê, é dessa maneira. Um dia eu tô lá com o cara, rapaz, um cara muito rico, na de Ferrari. Ele tomou uma fechada, ele não xingou o cara, ele ligou o pisca e foi embora. Parecia que eu não tinha levado uma fechada. Aí eu falei, uai, nós tomamos uma fechada Você aqui, não nós se quase importa. morremos, você não viu não? Não se importa? Ele falou, se eu for ficar me importando com isso aqui, meu amigo, isso aqui vai me arrastar hoje, amanhã, depois da manhã. Cara, tomei a fechada, passou, já foi. Eu falei, cara, que doido. E aí eu comecei a aplicar isso na minha vida. Aí ele me explicou, né? Falou, Samuel, se você dá um comando pro seu cérebro, que você ficou bravo com o cara lá, o dia inteiro você não faz mais nada, você só fica lembrando daquilo. Se você andar mal arrumado, você vai ser maltratado. Calçadinhas, então, passam um atestado de pobreza a 1 quilômetro de distância. E eu já andei muito mal arrumado. Eu falo pra vocês aqui o que eu vivo. E não importa se você tem dinheiro ou se você não tem dinheiro. Você vai ser maltratado se andar mal arrumado. Eu vim de família muito pobre, eu não tinha noção disso. Então, mesmo depois que eu montei a empresa, que eu comecei a ganhar dinheiro, eu ainda andava com camisetinha, né? Da Bolívia, fazia vídeo comprando camiseta na Bolívia. Calça jeans, e tava tudo certo. Empresa bombando. Quando foi um dia, eu comprei uma caminhoneta nova, sem placa. Comprei sem placa, fiz o seguro da caminhonete, 300 mil reais eu paguei na época. E emplaquei a caminhonete antes da concessionária. Saí da concessionária com ela novinha. No dia seguinte fui fazer uma viagem. Aí saí para viajar. PRF me abordou. Bom dia, bom dia. Tá vindo de onde aí? Ó? São Bernardo do Campo. O que você faz em São Bernardo do Campo? Tem empresa? Qual que é o nome da sua empresa? Eu falei, qual delas? E o cara falou assim, como assim qual delas? Você tem várias? É, tem várias. Aí eu falei o nome da empresa, né? Passei o CNPJ. Ele falou, desce do carro, por gentileza. Eu vou fazer uma vistoria no carro. Ele falou, esse carro é seu mesmo? Eu falei, tá no seu nome? Tá no meu nome. Onde você comprou? Aí eu falei, a concessionária. Quanto você pagou? Eu falei, meu amigo, vamos lá. O carro tá em dia. Minha CNH eu já te dei. Você vai me desculpar, cara.
eu não lhe devo satisfação. Se o carro estiver irregular, você pode prender. E se não tiver, irmão, me libera que eu não tenho tempo isso não. Aí o cara, o que você falou? É isso mesmo. Desce aí, por gentileza. Rapaz, o cara pegou Tinder e passava no chassi do carro pra ver se o carro não tinha adulteração. Sabe? Pensa na humilhação. Eu peguei o telefone pra ligar pro advogado, ele veio e tomou o telefone da minha mão, tomou. Eu falei, irmão, você não pode fazer isso não, cara. Era nítido olhar pro cara que ele achava que aquele carro não era meu. Era nítido ele achar que eu era um bandido ou alguma coisa. Por quê? Porque eu tava mal arrumado. Dali um pouco começou a passar caminhão da minha empresa. E eu parava, eu, nossa, meu, o que foi aí? Pera aí. Rapaz, quando eu pisquei, tinha uns 5 caminhões diferentes lá parados, um atrás do outro. E os caras já começou a vistoriar os caminhões tudo também. Vocês não estão entendendo a confusão que foi, gente. Até que o advogado da empresa chegou lá e falou, mas o que tá acontecendo aqui? O carro do Samuel tá em dia, a habilitação dele tá em dia. Por que tudo esse negócio aí? Ué, o que é isso aí? Cadê o telefone dele? Aí o policial, sem graça, pai, falou, ué, você já puxou o cara, já chegou o cara, que palhaçada é essa aqui, rapaz? Aí o policial falou, que nós temos uma denúncia de uma caminhonete. O advogado falou, que denúncia de caminhonete, rapaz? Caminhonete novinha, rapaz, emplacou ontem de ontem, no nome dele. Que denúncia é essa? Caminhonete é essa? Aí meu advogado me falou na época, falou, Samuel, sabe por que se trata assim? Você anda mal arrumado. E aí, eu tinha duas opções. Ou eu continuava passando por isso, porque eu viajo demais, ou eu andava mais arrumado. E aí eu comecei a andar mais alinhado. Preconceito existe, você passa por isso, e quem anda mal arrumado passa por isso, só que ninguém te conta. E é na polícia, na loja ou em qualquer lugar. Então, seu crescimento pode incomodar as pessoas que você mais ama, inclusive fazer com que elas se revoltem contra você. Ontem eu estava numa reunião de negócio, e eu conheci o dono de um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil. Esse rapaz, ele não é advogado. E aí, no decorrer da reunião, eu queria entender, né? Eu falei, mas vem cá, como assim você tem um escritório de advocacia, trabalha muito tempo no mercado e não é advogado? Aí ele começou a me contar a história dele. Samuel, quando eu tinha 16 anos de idade, eu não queria estudar, só queria andar à toa, amizade errada. Meu pai puxou minhas orelhas e falou, a partir de hoje, eu vou te levar para trabalhar comigo. E o meu pai, ele tinha um escritório de advocacia. Com 16 anos, eu comecei a trabalhar com meu pai, levando documentação. Levava documentação no fórum, levava documentação para preencher papelada em cartório. E eu comecei a entender o jogo. E com 20 anos, eu comecei a fazer alguns amigos e comecei a puxar trabalho para meu pai através desses amigos. Então eu virei praticamente um indicador do serviço do meu pai. E depois de um certo tempo, eu só ganhava dinheiro para puxar cliente. Todos os clientes que entravam no escritório, eu ganhava em média de 15% a 20%, dependendo da ação. Só que nesse meio termo, eu comecei a fazer outras coisas. Comecei a comprar carro, vender, moto, vender, casa, vender. Em um determinado dia, eu comprei uma caminhonete que na época valia 2 vezes a caminhonete do meu pai. Só que quando eu cheguei lá com essa caminhonete para mostrar para ele, feliz da vida, pai, aí minha caminhonete, o que você achou, tal. Na hora ele não esboçou reação nenhuma. Ele não me falou absolutamente nada, ficou quieto ali. No dia seguinte, quando eu cheguei no escritório, ele olhou para mim e falou assim, ó, a partir de hoje você não trabalha mais aqui. Devolve a minha chave, leva tudo suas coisas, você tem 7 dias para tirar seus treinos aqui. Mas pai, eu trabalho com o senhor há 15 anos. Não, você não tem nada aqui. Você não tem nada aqui, some daqui. Eu falei, e aí? Rapaz, aí eu fiquei doido, cara. Saí do meu pai, fiquei triste, fiquei revoltado e comecei a entrar na cachaça. Comecei a ficar revoltado. Poxa, era meu pai, eu gostava muito dele, trabalhava com ele. E eu não entendia o porquê que ele estava fazendo aquilo. Eu falei, e aí, mano? Aí, num determinado dia lá, numa balada, eu encontrei um rapaz lá e falou, rapaz, eu acabei de tirar minha OAB, só que eu não tenho serviço. Aí eu pensei na hora, e se eu contratar esse cara que tem OAB, e eu tenho a minha experiência de captar serviço, com mais a experiência que eu aprendi com meu pai nas ações dele, e pegar esse cara para fazer o meu trabalho. E aí eu contratei o primeiro advogado. E como eu tinha muito contato, eu comecei a pegar ação. E aí, Samuel, eu cheguei aonde eu cheguei hoje. Aí eu falei para ele, eu entendi tudo a história. Ele falou o quê? O fato de você crescer demais ofuscou o brilho do teu pai. Você mexeu no ego do teu pai. Isso que aconteceu com esse rapaz, que é dono de um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil, pode acontecer com você. Quando você começar a prosperar um pouquinho, começar a passar as pessoas à sua volta, as pessoas não vão ficar felizes. Sabe por quê? Porque ninguém fica feliz com as conquistas de ninguém. É muito difícil, viu? De cada 100 pessoas, uma pessoa vai ficar feliz com as conquistas. 99 vão querer falar assim, ó,
tomara que quebre, tomara que se lasque. E aonde que eu quero chegar com isso? Você que me acompanha aqui, quando você começar a ofuscar o brilho de pessoas, essas pessoas vão começar a desdenhar de você. A única maneira que elas têm de te afetar, elas não conseguem mais te afetar em dinheiro, porque você está muito bem em situação. Só que esses caras não têm dinheiro, então eles vão te afetar falando da tua roupa, falando do teu cabelo, falando do teu carro. Mas no fundo, não se preocupa não. No fundo, você está incomodando alguém porque você está prosperando. Infelizmente, a prosperidade, ela incomoda. E pode incomodar várias pessoas, inclusive os da sua família. Nunca humilha ninguém na sua vida. Você não é, você está. No ano de 2004, eu morava lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e estudava numa escola chamada 11 de Outubro. Naquela época, minha mãe estava recém-separada do meu pai, aquela dificuldade, eu morando com o tio. Eu não tinha condições, minha família não tinha condições de comprar desodorante. E eu ia para a escola e as crianças me apelidou de Fedson. Num determinado momento, né, porque criança pequena, sabe como que é, né, que tá naquela transição de sair de adolescente para adulto, o odor é meio forte. Uma professora começou a pegar no meu pé. Eu chegava lá, esse menino fedorento, vai pro fundo da sala. Por 3 vezes essa professora chegou no colégio lá, no meio de todas as criançadas, e falou, você tem que tomar vergonha da sua cara, tem que comprar limão, tem que passar nesse braço, que palhaçada é essa? De tanto passar vergonha nessa escola, você sabe o que eu fiz? Eu parei de estudar. E vida que segue, né? A vida passa. O ano era 2004. Hoje nós estamos em 2025. O que aconteceu 21 anos depois? Nós vamos fazer o aniversário da empresa aqui 30 dias e vai ter essa premiação, né? Dos melhores funcionários do mês. Tem uma unidade, a unidade número 4 da minha empresa, que ela fica lá na 25 de março. Tem mais ou menos 4 meses que eu não vou lá, né? Tu vejo aqui relatório e tal, converso com o gerente. E aí, um dos nossos colaboradores lá se destacou e vai receber a premiação. E aí, quando eu vou olhar o nome aqui do companheiro, para olhar o trabalho, olhar as metas, rapaz, quando eu olhei, eu tomei um baque. Por quê? Porque o cara lá da minha empresa hoje, que trabalha comigo, ganhou a premiação, sabe quem que ele é? Ele é filho daquela professora que me chamava de fedido e fez eu parar de estudar. Então daqui 30 dias, vai ter aqui, ó, tô aqui no lugar aqui que vai ter a festa da empresa, vim aqui pra gente ver o lugar e o espaço, e os meus melhores funcionários do ano vão receber uma premiação. Eu quero ver como é que vai ser a cara da minha professora quando ela descobrir que o menino que parou de estudar por causa dela, hoje em dia é dono da empresa que o filho dela trabalha. Eu quero ver a cara dela. Então é por isso que eu falo pra você que me acompanha. Não pisa nas pessoas, não. Não pisa. Depois de 21 anos, eu não vou dispensar ele. Porque ele não tem culpa nenhuma do que eu passei por conta da mãe dele. Ele é um bom profissional, ele é um cara habilidoso, tanto é que eu nem sabia que ele trabalhava para mim, só fui descobrir por conta dessa premiação. Então, aprenda uma coisa na tua vida, você não é, você está. E quando você chegar lá também, se um dia Deus te abençoar e você chegar, não pise nas pessoas não. Não pague com a mesma moeda.